Bom, você já deve ter aberto a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Hoje vamos ler dos versos 17 ao verso 24. Então, 1 Coríntios 7, do verso 17 ao verso 24. Se Deus permitir, esse será o nosso penúltimo sermão no capítulo 7. Semana que vem nós conseguimos finalizá-lo. Mas hoje nós vamos expor aí esses versos. Então, 1 Coríntios 7, 17 a 24, diz assim a palavra do Senhor. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós pedimos a Tua direção e a Tua luz sobre as nossas vidas, de modo que possamos compreender a Tua santa palavra e vivermos, Pai, baseados nela. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tentar parar isso aqui. Deu ruim aqui. Calma aí. Vamos lá. Qual é a sua desculpa para não servir ao Senhor hoje? Qual é a sua desculpa para não viver para o Senhor hoje? Muitas das vezes, nós dizemos para nós mesmos e criamos desculpas para nós mesmos sobre aquilo que está nos impedindo hoje de vivermos uma vida plenamente para o Senhor. Alguns poderiam dizer: o meu trabalho é um empecilho, eu trabalho de segunda a sexta, de 6 às 6, pego o trânsito, chego em casa e eu preciso jantar, e no dia seguinte eu já levanto cedo mais uma vez, eu preciso dormir cedo. Talvez para alguns seria a sua condição financeira: eu não tenho a condição financeira ideal. O dia que eu alcançar a condição XYZ, aí sim eu poderei dedicar a minha vida ao Senhor. Talvez a sua desculpa sejam os seus filhos. Os meus filhos consomem todo o meu tempo, de modo que eu não tenho tempo para o Senhor. Qual é a sua desculpa? Talvez você esteja cansado demais. Talvez você seja novo demais, talvez você seja velho demais, talvez você esteja solteiro demais, talvez você esteja casado demais,
E nós vamos criando desculpas após desculpas para não vivermos para o Senhor e vivermos apenas para nós mesmos. Porque se você não está vivendo para o Senhor, você está vivendo para alguma outra coisa ou para alguém. Para algum outro Deus que governa a sua vida. A sua vida está sendo em culto a uma outra divindade. Quer seja uma divindade adorada por outras religiões, quer seja a divindade do seu próprio umbigo. Porque se você não está vivendo para o Senhor, você está vivendo para alguém. Se você não está vivendo para o Senhor, você está vivendo para você mesmo. Ou para qualquer outra coisa. E essa é uma péssima decisão. Porque todos os outros senhores para o qual nós servimos são cruéis e destruirão as nossas vidas. Somente quando nós vivemos para o Senhor e servimos ao Senhor é que somos verdadeiramente livres. Qual é a sua desculpa? É o tempo? É o dinheiro? É a condição de vida em que você está? É o seu status social? É a sua criação? É o seu passado? É o seu futuro? É o seu presente? Qual desculpa que você daria hoje para não viver uma vida para o Senhor? Paulo agora ele está falando um pouco sobre isso nessa carta. E se você tem acompanhado as nossas exposições, talvez você esteja se perguntando, assim, o que Paulo está dizendo agora nesse momento? Porque parece que ele fez uma mudança brusca no seu argumento. Ele estava falando sobre relacionamento, sobre casamento, sobre divórcio. Na semana passada a gente teve um sermão muito difícil falando sobre o divórcio. E agora, do nada, Paulo parece que traz uma mudança no seu argumento no meio do capítulo 7. Se você já leu o capítulo 7, parece que depois ele vai voltar a falar. Especialmente agora uma palavra aos solteiros, às virgens. Parece que ele volta mais uma vez para essa questão de relacionamento, mas você tem esse texto aqui no meio do capítulo 7. O que Paulo está falando? Qual é o argumento dele? Por que isso está aqui? E aí a gente precisa entender e se lembrar. O sermão da semana passada, ele lança luz àquilo que Paulo está dizendo aqui. Vocês vão se recordar que a igreja de Corinto é uma igreja muito difícil. Eles tinham uma visão extremamente equivocada sobre si mesmos. Eles se achavam mais espirituais do que eles realmente eram. E essa visão equivocada sobre si mesmo causou uma série de problemas na igreja, especialmente nos relacionamentos. Vocês vão se lembrar que algumas pessoas dentro da igreja estavam argumentando que se eles quisessem viver uma vida de santidade, uma vida mais próxima de Deus, uma vida com um relacionamento mais próximo de Deus, o que eles precisavam fazer? Ou eles precisavam se abster sexualmente da sua vida conjugal, e chegaram ao ponto de afirmar que até mesmo eles precisavam se divorciar, acabar com os seus casamentos, para que eles pudessem se dedicar, viver uma vida plena para o Senhor, poder viver uma vida, desfrutar de um relacionamento pleno para o Senhor. Eles estavam afirmando que os casamentos deles estavam sendo um empecilho para que eles pudessem, de fato, desfrutar toda a experiência de uma espiritualidade madura em Cristo Jesus. O casamento deles era um empecilho. Eles precisavam se separar, eles precisavam se divorciar para que eles pudessem se dedicar plenamente ao serviço do Senhor, para que eles pudessem entregar as suas vidas ao serviço do Senhor. Eles achavam que o casamento deles era a desculpa para não servirem a Deus plenamente. O casamento deles era um empecilho, especialmente aqueles que não eram casados com crentes. Paulo vai trazer uma palavra para eles. E na igreja, na boca daquela igreja, a desculpa deles para não servirem ao Senhor é o nosso casamento está atrapalhando. A gente precisa de mais tempo para servir ao Senhor. A gente precisa de mais tempo para se dedicar ao Senhor. E o nosso casamento é um empecilho. O nosso casamento não nos deixa sermos santos como nós poderíamos ser. O nosso casamento não nos deixa crescer espiritualmente como nós poderíamos crescer. Então, se nós quisermos experimentar uma vida plena na presença do Senhor, cheios do Espírito, então nós temos que
abandonar tudo aquilo que nos impede de servir ao Senhor. E Paulo agora vai corrigir essa visão. Por isso que parece que Paulo está começando um argumento agora novo, completamente diferente, mas ele está respondendo a essa visão equivocada da igreja. E ele vai começar dizendo, no mais, no verso 17, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme o Senhor lhe chamou. Então, da maneira que o Senhor o chamou, e esse chamado aqui é um chamado a Cristo, a estar com Cristo, a um relacionamento com Cristo. Paulo está se referindo à sua conversão, o momento em que você entrega a sua vida para Jesus. Paulo está dizendo assim, que cada um ande naquilo que o Senhor lhe concedeu, da forma como você foi chamado, da forma como você foi alcançado por esse Jesus. E ele vai trazer alguns exemplos muito interessantes. O primeiro deles é um exemplo religioso. E o segundo, um exemplo social. Paulo vai agora trabalhar na mente daquela igreja, dizendo que a condição na qual você está não deve ser um impedimento para servir ao Senhor. A condição na qual você foi chamado não deve ser um impedimento para servir ao Senhor. E olha o que ele vai dizer. Inclusive que é isso que ele ordena a todas as igrejas. Aquilo que ele está dizendo para a igreja de Corinto não é uma novidade, não é algo exclusivo para eles. Ele não está sendo duro demais com aquela igreja, mas isso é o que ele ensina em todas as igrejas. E ele vai dizer no verso 18, foi alguém chamado estando circunciso? Às vezes a gente não compreende muito bem a nomenclatura, mas Paulo está basicamente dizendo assim, você foi chamado para servir a Jesus quando você era um judeu? A marca do judaísmo, especialmente a marca da aliança no Antigo Testamento, você vai lembrar, era a circuncisão dos filhos, especialmente do sexo masculino. Então Paulo está dizendo, você veio a Cristo quando você era um judeu? Não desfaça a sua circuncisão. E sim, naquele período existiam cirurgias específicas para desfazer a circuncisão. Uma espécie de cirurgia plástica para, de alguma forma, reaver ali o prepúcio, né, dos homens, porque era desonroso na cultura greco-romana a circuncisão. Então, alguns judeus, para não receberem essa desonra dos judeus e dos gregos e dos romanos, eles estavam, então, se submetendo a isso, a esse tipo de cirurgia, para reaver ali algo que eles perderam por conta da aliança com o povo de Deus. Mas Paulo, não é isso que Paulo está dizendo. Basicamente, o argumento de Paulo é, você foi chamado como um judeu? Não deixe de ser judeu. Obviamente, um judeu que crê em Jesus e que, por conta disso, vive um novo momento da sua espiritualidade. Mas Paulo está dizendo, se você for chamado como judeu, você não precisa se tornar um gentio. Tornar-se um gentio não vai te colocar em uma posição especial com Deus. Da mesma forma, Paulo vai dizer, você foi chamado como um incircunciso, como um gentio, como alguém que não pertencia ao povo de Israel. Se circuncidar não vai te tornar mais próximo de Deus. Um problema sério que Paulo precisou, inclusive, lidar na carta aos Gálatas, onde cristãos convertidos do mundo gentílico estavam se submetendo à circuncisão porque eles acreditavam que o fato de se submeterem à circuncisão tornaria eles mais espirituais, mais crentes, mais próximos de Deus. E Paulo está dizendo, você foi chamado como um judeu, não se torne um gentio. Você foi chamado como um gentio, não se torne um judeu. Porque essa mudança na sua condição não vai tornar você mais próximo de Deus. Ele vai argumentar no verso 19, a circuncisão em si não é nada. Uma afirmação escandalosa para os judeus. Como assim, Paulo? A circuncisão não é nada? A circuncisão é a marca da aliança. A circuncisão é o que distingue o povo de Deus. Os filhos de Abraão, aqueles que foram chamados para servirem ao Senhor. E Paulo está dizendo, nós vivemos num novo tempo. Não é mais isso que distingue o povo de Deus. A circuncisão não vai ser uma chave mágica, simplesmente a circuncisão na carne, uma chave mágica que vai abrir as portas para um relacionamento mais próximo de Deus. A circuncisão nada é. E Paulo diz, e a incircuncisão também nada é. Então o que serve? Guardar os mandamentos de Deus.
Você foi chamado nessa condição, trocar de condição. Ah, porque quando eu estiver naquele lugar. Ah, porque quando eu sair dessa situação. Ah, quando eu chegar naquele patamar. Quando eu alcançar esse status. Quando eu estiver experimentando algo na minha vida espiritual que eu não experimento hoje por meio de simplesmente rituais externos. O problema é que eu ainda não participei daquela programação específica. O problema é que eu ainda não fui naquele retiro. O problema é que eu ainda não fui naquele lugar onde você tem um encontro com Deus especial. E enquanto você não for nesse lugar, enquanto você não participar dessa programação, você não é um crente de verdade. E Paulo está dizendo, não. Em qual condição você foi chamado? É nessa condição que você deve servir ao Senhor. Ela não é um impedimento para que você sirva a Deus e se relacione com Deus. Você foi chamado como um judeu? Continue sendo um judeu. Você não precisa abandonar a sua etnia. E aqui a gente precisa entender o judaísmo principalmente de um lado étnico e não simplesmente religioso. Você foi chamado como um gentio, você não precisa se tornar um judeu. Sirva ao Senhor, obedeça ao Senhor. Os seus mandamentos aonde você está, no lugar aonde Deus te chamou. E ele continua agora, não tratando de uma questão religiosa, mas ele olha para uma questão social. E ele vai dizer para algo que era latente, para uma situação que era latente naquele tempo. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo um escravo? Não se preocupe com isso, Paulo vai dizer. Não se preocupe com isso. Até porque deixar de ser um escravo não era algo que alguém fazia por escolha própria. A gente não tem tempo para falar aqui e expor como era a situação naquele tempo, mas a gente não pode ter a visão de escravidão aqui nesse tempo como a escravidão passada, vivida no século XVI, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. É uma outra conjuntura social. Ruim, sim, mas com suas diferenças importantes. Mas Paulo está dizendo, você foi chamado como escravo? Não se preocupe com isso. Talvez a gente poderia pensar, então Paulo está dizendo que a pessoa deveria continuar como escravo e estar satisfeito nessa situação? Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo para essa não ser uma preocupação na vida daquela pessoa. Embora ele diga que seja possível, se for possível alcançar a sua liberdade, vá em frente. Se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. E ele vai dizer, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então Paulo está olhando para duas situações sociais. Uma pessoa que estava na condição social mais degradante daquela época. Uma pessoa marginalizada. Uma pessoa que era considerada pela elite da sociedade como simplesmente como uma ferramenta viva. Era assim, por exemplo, que Aristóteles considerava os escravos na sociedade grega. Simplesmente como ferramentas vivas. Mas não como pessoas plenas. Não como pessoas dignas. Não como pessoas que mereciam e podiam estar diante de um Deus verdadeiro. Na verdade, inclusive, o que Paulo está trazendo é uma afirmação chocante para aquela época. A afirmação de que um escravo, uma pessoa à margem da sociedade, excluído da sociedade, vivendo abaixo do que significa ser um ser humano, não foi uma classe esquecida pelo Senhor. Deus também amou os marginalizados. Cristo também morreu pelos excluídos.
Jesus morreu por aqueles que ninguém na sociedade se importava. Jesus morreu por aqueles que não tinham voz. Jesus morreu por aqueles que não eram ouvidos. Jesus morreu por aqueles que ninguém se importava com o que acontecia com eles. Jesus também chamou os escravos. Jesus também trouxe salvação para eles. E naquela sociedade, onde o escravo era um ninguém, o cristianismo foi muito mal visto pelas religiões da alta sociedade. Porque eles afirmavam que o Deus dos cristãos era o Deus que se importava com os escravos, com as cozinheiras, com as faxineiras, com os pobres, com os camponeses. Que tipo de Deus é esse que se importa com esse tipo de gente? Isso mostra o quanto o cristianismo quebrou paradigmas naquela sociedade. O quanto o cristianismo rompeu com estigmas daquela sociedade. Mas o que Paulo está dizendo então? Que se a pessoa for chamada escrava, ela vai precisar continuar escravo para o resto da sua vida? Não! O que Paulo está dizendo é que se você for chamado nessa condição, essa condição não deve ser um impedimento para você servir o Senhor. Se você for chamado como uma pessoa livre, essa condição não é um impedimento para você servir ao Senhor. Porque aquele que é escravo em Cristo é livre. E aquele que é livre em Cristo é escravo de Jesus. Pertence a Jesus. Vive para o Senhor. Paulo está dizendo que tanto ser livre quanto ser escravo não devem ser impedimentos para vivermos a nossa vida para o Senhor. Se você é uma pessoa muito pobre, se você é uma pessoa muito rica, se você é uma pessoa humilde, ou se você é uma pessoa com muitas posses, se você é uma pessoa sem nenhum estudo formal, se você é uma pessoa muito estudada, a condição na qual você está não fará com que você tenha mais oportunidades ou menos oportunidades de servir ao Senhor. Deus te chamou para viver como você está. Se você pode, sim, melhorar a sua situação, se você pode mudar de vida, se você pode crescer, faça isso, mas que isso não seja o centro da sua vida e que isso não seja um impedimento para que você viva para o Senhor. Vamos lembrar que os coríntios estavam dizendo, a gente precisa se separar. Nós estávamos casados quando nos convertemos ao Senhor, e agora os nossos casamentos estão nos atrapalhando de servir ao Senhor, de crescer e de nos parecermos com o Senhor. E de vivermos uma vida espiritual, de fato, para o Senhor. Paulo está dizendo, não, a sua condição de casado não deve ser a sua desculpa, nem a sua condição de solteiro. Viva conforme Deus o chamou, porque é nesse lugar que você está que Deus deseja te usar. Te usar para a glória dEle. Te usar para a honra do nome dEle. Vocês pertencem a Jesus, independente do lugar onde vocês trabalham, do bairro onde vocês moram, do seu status financeiro, do seu status social, do seu status civil. Vocês pertencem a Jesus aonde vocês estão. Vivam para Jesus aonde vocês estão. Sirvam ao Senhor aonde vocês estão. Não espere que uma mudança de status civil, de condição social, de bairro, de trabalho, vai ser a oportunidade que você estava esperando para servir ao Senhor. Deus deseja usar a sua vida aonde você está. Deus deseja que você seja luz aonde você está. Deus deseja que você seja uma bênção aonde você está. Deus deseja que você viva para a glória de Jesus aonde você está. Qual desculpa você tem dado para não viver para o Senhor? Qual desculpa nós temos dado para não derramarmos a nossa vida por completo ao Senhor? Nós fomos comprados por preço. Não pertencemos mais a nós mesmos. Se você pertence a Cristo, você não pertence mais a você mesmo. Qual a sua desculpa?
cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. E aqui eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. Do que Paulo está falando à igreja de Corinto. E também está falando para nós hoje. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, você não precisa mudar a sua condição para servir ao Senhor. Viva para a glória de Deus aonde você está. Viva como um crente que ama o Senhor, independente da situação na qual você está. Ah, pastor, mas o meu trabalho, meu irmão, Deus quer que você seja uma bênção no seu trabalho e que você viva para Ele lá. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, não vejo a hora de me aposentar para poder servir a Deus. Ué, a quem que você serve no seu trabalho? Ao seu patrão? Simplesmente? Se for só o seu patrão, a sua visão é muito pequenininha da vida. Ah, estou lá para servir a mim mesmo. Meu trabalho é só uma forma de subsistência. Para eu ganhar dinheiro, para viver para mim. Ah, mas eu moro num bairro onde não tem nada. Só tem um monte de criança que fica o dia inteiro na rua, sem os pais tomar conta deles e que ficam jogando bola, brincando. Meu irmão, já parou para pensar que talvez Deus quer que você seja uma bênção na vida dessas crianças que não tem uma referência de pai, de mãe dentro de casa? E que talvez ali esteja o campo missionário onde Deus quer te usar? Ah, porque no meu trabalho só tem um monte de gente que fica falando as coisas mais absurdas do mundo. Já parou para pensar que talvez seja lá no seu trabalho que Deus quer te usar? Ah, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Ah, mas eu não tenho tempo suficiente. Ah, mas os meus filhos, já parou para pensar, você é mãe, você pai super atarefado que talvez olha para o seu filho como um problema, como um empecilho, que talvez seja lá o lugar onde Deus quer que a sua vida esteja dedicada para servir, amar, instruir. Para que os seus filhos se tornem homens e mulheres tementes a Deus e que viverão e impactarão a sociedade onde quer que eles estejam. Que talvez o seu filho, a sua filha, seja o trabalho de Deus para a sua vida. Seja onde Deus quer que você esteja. Servindo a sua família, amando, cuidando, instruindo, ensinando. Quais são as desculpas que nós temos dado para não servir o Senhor? Viva para a glória de Deus. O seu chamado, meu irmão, a sua conversão, ela santifica o ambiente no qual você foi chamado. Se você está em Cristo hoje, você foi chamado para ser sal e luz aonde você está plantado, aonde você foi colocado. E às vezes nós dizemos assim, ah não, quando eu sair da casa dos meus pais e casar, aí sim eu vou viver para o Senhor. Ah, quando eu mudar de emprego, quando eu ganhar uma quantidade X de dinheiro na minha conta, quando eu estiver morando no bairro XYZ, quando eu sair dessa igreja e for para uma igreja realmente boa, aí eu vou poder servir ao Senhor. Meu irmão, Deus quer te usar aonde você está. Pare de dar desculpas. Pare de viver para si mesmo. Sabe por que nós não temos tempo para viver para o Senhor? Porque nós estamos ocupados demais, vivendo para nós mesmos. Nós estamos ocupados demais, sonhando os nossos sonhos, planejando os nossos planos, criando as nossas vidas à parte de Deus. E se no seu trabalho, meu irmão, ou em qualquer outro lugar, na sua família,
você vive para si mesmo e não para Deus, você não é nem um pouco diferente, talvez, de um satanista que consagra o seu trabalho ao diabo, a sua família ao diabo. Se no seu trabalho você trabalha para você mesmo, se o seu casamento é só para te satisfazer, só para te deixar confortável, só para que as coisas sejam do jeito que você quer, se os seus filhos são para você, se você está criando os seus filhos para você, se você está trabalhando para você, você não é nem um pouco diferente de alguém que trabalha para qualquer orixá que você possa imaginar, para qualquer entidade que você possa imaginar. Você não é nem um pouco diferente. A pergunta que nós temos que fazer, se nós não estamos vivendo para o Senhor em cada aspecto da nossa vida, ou nós estamos vivendo para outra divindade, ou estamos vivendo para nós mesmos. Se o seu trabalho não é para o Senhor, se a sua família não é para o Senhor, se os seus filhos não são para o Senhor, se o seu tempo de lazer não é para o Senhor, e é para você mesmo, você não entendeu o que significa o fato de que você foi comprado por um preço e que você não pertence mais a si mesmo. A sua vida não pertence mais a você mesmo. Um segundo ponto para nós pensarmos é, inclusive, que a nossa condição, o nosso status, seja civil, seja financeiro, seja político, seja qualquer coisa que você possa imaginar, qualquer rótulo que as pessoas colocam sobre você, essa condição não define o nosso valor. E essa condição não define a nossa identidade diante de Deus. De tal forma que uma mudança na nossa condição não nos faz crentes mais maduros ou melhores. Você não será um crente mais completo quando você se casar. Você não é um crente inferior porque você é solteiro. Você não é um crente inferior porque você é pai ou mãe. Você não é um crente inferior porque você tem um pai ou uma mãe doente dentro de casa, que requer todo o seu tempo e que talvez você não consiga dedicar o seu tempo para outras coisas. Você não é um crente inferior porque a sua conta bancária não tem vários zeros. Você não é um crente superior porque você mora numa mansão e tem o último carro do ano, e nem é um crente inferior, porque o seu carro, você já nem paga mais o IPVA de tão velhinho que ele é, tadinho. Ou porque você mora numa casa humilde, ou talvez porque você nem tem a casa própria. Isso te deixa numa condição inferior? Não. O nosso valor não está nos rótulos que a sociedade coloca em nós. O Cristo que veio para morrer por escravos e por pessoas livres. O Cristo que veio para morrer por imperadores e governantes. O Cristo que veio para morrer por qualquer pecador desesperado que reconhece que nada pode fazer a parte dele. Para qualquer pecador arrependido, independente da sua classe, do seu status, se está casado, solteiro, viúvo. O nosso valor não está nessa condição, de tal forma que quando eu sair dessa situação, aí sim eu serei uma pessoa mais madura, aí sim eu serei uma pessoa mais espiritual, aí sim eu terei condições de viver para o Senhor. Não, meu irmão, o nosso valor está em Cristo, em quem nós somos em Cristo. Esse Deus que alcança os rejeitados. Que Ele não diz assim, só quando você sair dessa condição é que você vai poder me servir. Só quando você deixar de ser escravo. Eu não sou um Deus de escravos. Imagina o Senhor Jesus dizendo isso. Eu não sou um Deus de escravos. Eu não posso ter essa casta, esse tipo de gente me adorando, me servindo, não. Não é esse o Jesus das Escrituras. Não é esse o Deus das Escrituras. É o Deus que vai até os rejeitados, os humilhados, está ao lado deles. Que é por eles. Que ama a eles. E a você e a mim. Não é um Deus que diz assim, saia dessa condição, e aí sim você vai se tornar digno de me servir.
é um Deus que vem até nós, aonde nós estamos. Porque o nosso valor não está em nós mesmos, mas está no amor de Deus por nós. Cristo não te amou porque você tinha algo especial, meu irmão. Cristo te amou porque o amor dele é especial. Cristo não te amou porque você tinha algo incrível. Cristo não te amou porque você era muito útil para ele. Não, meu irmão. Todos nós somos inúteis. E enquanto não reconhecemos o quão inúteis nós somos, diga-se de passagem, jamais poderemos nos tornar verdadeiramente úteis nas mãos do Senhor. Enquanto não reconhecemos o quão inúteis nós somos, jamais poderemos nos tornar verdadeiramente úteis nas mãos do Senhor. Então, receber a Cristo é o mais importante. A condição em que alguém vive é irrelevante em relação ao nosso relacionamento com a pessoa de Deus. É claro que isso não significa que a gente deve continuar vivendo em pecado, por exemplo. Então uma mulher foi chamada enquanto era prostituta, então ela não precisa mudar a condição de vida dela. Claro que isso não envolve o pecado, né, meu irmão? Ele foi convertido quando ele era um traficante de drogas. Então significa que agora ele tem que ser um traficante, o melhor traficante de drogas da região para a glória de Deus? Óbvio que não, né, meu irmão? Não, agora na boca de fumo a gente faz culto toda semana para a glória de Deus. Porque eu fui alcançado nessa condição. Óbvio que permanecer na condição que nós estamos não significa permanecer numa condição de pecado. Até porque Paulo diz, porque o que vale é guardar os mandamentos do Senhor, é vivermos para o Senhor. Isso significa não viver uma vida entregue ao pecado. Mas que aonde o Senhor nos chamou, Ele quer que nós sejamos bênção ali. E uma terceira implicação desse texto é que a nossa posição em Cristo elimina por completo as meras distinções sociais. E isso deve se refletir na nossa igreja. O Senhor Jesus chamou escravos, livres, homens, mulheres, chamou judeus e gentios, chamou ricos e pobres, negros e brancos. O chamado do Evangelho é para todo tipo de gente, em qualquer situação. Como a gente leu no belíssimo texto de Paulo em Efésios, de dois povos que estavam separados. Jesus veio e pregou a paz. Ele é a nossa paz. Nesse mundo dividido, Jesus é aquele que prega paz entre brancos e pretos, entre homens e mulheres, entre pobres e ricos, entre judeus e gentios, entre pessoas distintas na nossa sociedade, entre pessoas de direita e pessoas de esquerda. Jesus é a nossa paz, porque Jesus é maior do que as nossas diferenças. Porque em Cristo as nossas diferenças são irrelevantes, são insignificantes. Enquanto esse mundo quer nos segregar, enquanto esse mundo quer nos separar, Cristo estende o seu chamado e diz: venham todos que têm fome e sede de justiça, e vocês serão saciados. Venham todos vocês, pecadores, que reconhecem que não podem viver por si mesmos, que reconhecem a miséria do seu coração. Venham vocês, não importam de onde vocês estão vindo, não importa onde vocês cresceram, não importa a língua que vocês falam, não importa o país aonde vocês estão, não importa a ideologia que vocês acreditam. Venham vocês que estão famintos e comam desse pão e bebam desse sangue, e vocês encontrarão vida, e vida em abundância, e vocês encontrarão a paz, que é maior do que as nossas diferenças. Vocês encontrarão uma paz que esse mundo não pode dar. Uma paz que torna o mundo de cabeça para baixo, que deixa o mundo virado de cabeça para baixo.
Quando as pessoas olham para uma igreja e veem pessoas que não têm nada a ver, e que se amam, que estão juntas, que compartilham a mesa, que compartilham a vida, o mundo não pode entender como isso é possível. Essas pessoas eram para se odiar. Essas pessoas eram para estar matando mais as outras. Eram para estar cancelando mais as outras no Twitter. Eram para estar rejeitando mais as outras. Mas eles estão se amando. Eles estão deixando as suas diferenças de lado. Eles estão estendendo a mão da comunhão para o próximo. Que loucura é essa? É porque essa nova humanidade em Cristo Jesus é capaz de fazer isso. Isso deve refletir na nossa igreja. Quinta-feira a gente conversou um pouco sobre isso aqui no nosso PG. Será que nós estamos dispostos a acolher os diferentes de nós, de classes sociais diferentes, de status civis diferentes do nosso? Ou será que nós só estamos dispostos a falar com aqueles que são iguais a nós? Será que nós só estamos dispostos a receber aqueles que são iguais a nós na porta da nossa igreja para dentro? Será que aqueles que são diferentes de nós entrarão aqui na nossa igreja e receberão olhares de repreensão, quase como dizendo, esse não é o seu lugar, o que você está fazendo aqui? Ou será que nós estamos dispostos a acolher os que são diferentes de nós? Porque nós fomos acolhidos pela graça de Deus, não porque éramos merecedores. Mas fomos acolhidos por um Deus que é totalmente santo, ou seja, um Deus que é completamente diferente de nós. Mas que ainda assim nos acolheu, nos chamou para a sua família, nos chamou para fazermos parte do seu corpo. Porque o chamado do Evangelho não é para um tipo específico de pessoas. Não é para uma casta específica. Não é para pessoas que tenham a quantidade X de dinheiro na sua conta bancária. Não é para uma pessoa de uma cor de pele específica. Não é para uma pessoa de uma língua específica, de um lugar específico, de um povo específico. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus é o Evangelho que nos encontra aonde nós estamos e que chama para si gente de toda tribo, língua, povo e nação. É um Evangelho que não faz distinção, porque ele sabe que nós somos mais parecidos com o nosso próximo do que nós ousamos reconhecer. Porque aquilo que nos une, enquanto humanidade em Adão, é o fato de que todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. E merecemos a punição, merecemos a condenação, porque rejeitamos o governo do Senhor, porque nos rebelamos contra o Senhor. Todos nós, você é mais parecido com o seu próximo do que você está disposto a aceitar. Mas se você está em Cristo, aquilo também que nos une, o que nos unia em Adão, agora é muito maior aquilo que nos une no novo Adão em Cristo Jesus. Porque agora ele chamou para si os diferentes. E por meio do seu sangue, ele nos pregou a paz. E por meio do seu sangue nós fomos alcançados, perdoados, redimidos, lavados, transformados, justificados, aceitos na família de Deus, abraçados como filhos e filhas. Não por quem nós éramos, mas pura e simplesmente pela sua graça. E se você se diz cristão e você não é capaz de abraçar os outros pela graça, não por aquilo que eles podem te dar, você não entendeu o que o Evangelho é. Você precisa refletir mais sobre o que Cristo fez por você. Você precisa pensar mais em como Cristo te acolheu na sua família. Para que a gente seja capaz de acolher aqueles que são diferentes de nós. Então, resumindo, meus irmãos, você não precisa mudar a sua condição para viver o Senhor. Qual desculpa você tem dado? Essa desculpa precisa acabar hoje. Porque aonde você está, é ali que você deve viver para o Senhor. Não para você, para o Senhor.
A nossa condição não define o nosso valor. O rótulo que colocam sobre nós não define o nosso valor, mas quem nós somos em Cristo. Em terceiro lugar, em Cristo, nós devemos ser capazes de acolher os diferentes, como Ele nos acolheu. E isso precisa refletir na nossa igreja. Se somos uma igreja dos iguais, precisamos refletir mais sobre o Evangelho. Se você não é capaz de abraçar aquele que é diferente de você, mas que compartilha da mesma fé, porque ele tem um cabelo diferente, porque ele usa uma roupa diferente, porque ele fala diferente, porque ele usa gíria diferente, porque ele não frequenta os mesmos lugares que você, porque ele não assiste os mesmos programas que você, porque ele tem uma vida diferente da sua. E por conta disso você olha e fala, ele não é tão bom para mim. Você precisa refletir mais sobre o Evangelho e sobre o que Cristo fez por você. Que, meus irmãos, nós possamos viver para a glória do Senhor, aonde nós estamos. Chega de desculpas. A desculpa esfarrapada que você tinha para não servir o Senhor precisa acabar hoje. Eu quero te convidar a orar comigo. Levante-se, fique de pé. Nós vamos orar e logo em seguida participaremos da ceia. Senhor, as nossas vidas estão em Tuas mãos, como Teu povo nessa noite. Nós queremos parar de dar desculpas para Te servir. Nós queremos confessar, Senhor, o nosso pecado, de que muitas das vezes nós temos vivido para nós mesmos. O nosso trabalho é sobre mim, é sobre nós mesmos. O nosso casamento é sobre nós mesmos. Os nossos filhos são sobre nós mesmos. O tempo em que a gente usa o nosso tempo livre é sobre nós mesmos. A maneira como nós gastamos o nosso dinheiro é sobre nós mesmos. É tudo sobre nós, Senhor. Nós estamos vivendo uma vida ensimesmados. Nos perdoe, Senhor, como Tua igreja. E nos ajude a viver para a Tua glória, aonde nós estamos. Nos ajude a parar de darmos as desculpas que temos dado para não vivermos para o Senhor. E, de fato, consagrarmos as nossas vidas a Ti. Vivermos corandeu, vivermos para a Tua glória, aonde o Senhor nos tem plantado, porque é ali que o Senhor nos tem chamado. Nos ajude a reconhecer o nosso pecado, a confessá-lo, a abandoná-lo e vivermos verdadeiramente para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.